Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo 4, Pluralidade de Existências. O item que nós estamos estudando é o item Encarnação nos Diferentes Mundos, e as questões hoje serão 178, 178A e B, 179 e 180. Compartilhe esse vídeo, fique à vontade, porque não tem fins lucrativos, é apenas para divulgação da doutrina. Utilizamos nesse estudo o livro com a tradução da editora M. Vamos lá então. Questão número 178. Perdão. Os espíritos podem encarnar num mundo relativamente inferior àquele onde já estiveram? Essas perguntas vocês vão ver, que essas perguntas elas vão se encadeando de uma certa forma para a gente raciocinar e entender a justiça divina. E principalmente nós vamos entender que o espírito não retrograda, não retrocede, não volta para trás, não evolui para frente e involui para trás. Não involui, tá bom? Então vamos lá. Os espíritos podem encarnar no mundo relativamente inferior àquele onde já estiveram? Resposta: sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Então aceitam com alegria as tribulações dessa existência por lhes fornecerem o meio de avançar. Percebam que como missão. Então a Terra é um planeta de provas e expiações. Então alguém aqui no planeta de provas e expiações, você, eu, poderíamos reencarnar num mundo primitivo, como a Terra foi há muitos séculos? Tá, poderíamos. Como punição? Não. Mas como missão, para ensinar alguma coisa que a gente sabe lá. E não necessariamente com uma missão consciente. A gente simplesmente vai ter uma inteligência diferenciada daqueles que lá estão no mundo primitivo e, naturalmente, nós apresentaremos aquilo que a gente sabe fazer, que a gente vai manter a própria inteligência. Nesse caso, a gente auxilia, mesmo que não percebendo isso, a gente auxilia no desenvolvimento do planeta. Assim, na Terra foi a invenção da roda, a utilização do fogo, a utilização do cozimento da carne, para que ela ficasse mais fácil de morder e não precisasse mais daquela mandíbula preponderante. Então, tudo se encadeia na natureza, mas um passinho de cada vez. E aqueles que são, aspas, os irmãos mais velhos, auxiliam os irmãos mais novos, mesmo que inconscientemente. 178b. Primeiro, né? Isso também não pode ocorrer como uma expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? A gente falou agora de missão, vamos ver nesse caso. Resposta: os espíritos podem ficar estacionários, mas não retrocedem, não retrogradam, não evoluem. Sua punição, então, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, mas no meio que convém à sua natureza. Já vou ler a B e a gente já comenta. 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que falharam em sua missão ou em suas provações. Então vamos lá. A Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Então nós estamos mudando de padrão de mundo. Então a Terra, o planeta Terra, não mais será de provas e expiações. Estamos em transição planetária para ser de regeneração. Tá. Os espíritos que aqui não puderem ficar, porque não estão no estágio de regeneração, estão no estágio de provas e expiações, terão que ser exilados, degradados, levados para um outro planeta de provas e expiações. Porém, pode ser um planeta de provas e expiações que esteja começando. Quando aqui chegaram os egípcios, incas, maias, astecas, os amarelos e a raça adâmica, quando chegaram aqui, os indianos também, quando chegaram aqui, a Terra estava começando a ser um planeta de provas e expiações. Tinha acabado de sair do mundo primitivo e estava começando a ser planeta de provas e expiações. Então, o que acontecerá com esses espíritos da Terra, que não poderão mais encarnar aqui porque a Terra passou a ser de regeneração? Vão para um mundo de provas e expiações que pode estar começando a sua trajetória em mundo de provas e expiações. Os capelinos, do planeta que orbita o sistema Capela, há 40 e poucos, 44 anos-luz da Terra, eles vieram para cá na época em que o planeta que orbita Capela, segundo o livro de Edgar Armond, Exilados de Capela, e segundo o livro A Caminhos da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier,
eles vieram para cá quando esse planeta que orbita a Capela estava passando de provas e expiações para regeneração. Então vieram para a Terra, que estava começando sua trajetória em planetas de provas e expiações. Então, começar por tudo a fazer ainda é muito complicado. Há uma corrente espírita, e é bom que se diga isso, há uma corrente espírita que fala de um planeta chamado Quiron, ou Quiron, que seria um planeta primitivo passando agora para provas e expiações e que receberia os espíritos exilados da Terra, que não podem ficar aqui, aqueles que não atingem o mínimo de qualidade possível para ficar aqui, e seriam exilados então para esse planeta chamado Quiron, ou Quiron. E esse planeta, por exemplo, os espíritos que lá estão encarnados ainda vivem semelhantemente a quando na Terra vivíamos em cavernas. Então você imagina todo o progresso para ser feito ainda, e cada um com sua inteligência, cada um com o seu conhecimento. Via de regra, esses espíritos extremamente maldosos ainda têm muito desenvolvimento intelectual, pouco desenvolvimento moral, é claro, mas muito desenvolvimento intelectual. Eles ajudarão, querendo ou não, percebendo ou não, sabendo ou não que estão fazendo isso, ajudarão esses espíritos que lá estão, em Quiron ou qualquer outro planeta que for, a evoluírem tecnologicamente. E claro, aqueles que conseguirem evoluir rapidamente, moralmente também poderão voltar para a Terra. Essa transmigração planetária é bastante comum. Em alguns vídeos anteriores eu disse acerca da comunicação do espírito de Castelnaudary, acho que é assim que pronuncia, está no livro Céu e Inferno de Kardec, que ele era a segunda encarnação na Terra. Ele vinha de um planeta primitivo, encarnou na Terra em uma tribo de antropófagos, de canibais, e a segunda encarnação foi em Castelnaudary, por volta de 1600, quando então ele cometeu 2 crimes, matou a esposa e matou o irmão, e estava na casa por cerca de 200 anos, ficou lá na casa, revivendo aquela cena de barbárie, já que ele não foi preso porque era um homem de posses na época. Então ele ficou revivendo, morreu na casa, né, e o corpo dele morreu na casa, e ele continuou revivendo aquela situação em Castelnaudary, até que ele foi evocado, invocar, quando eu elevo o meu pensamento até Jesus, evocar, quando eu trago para perto de mim algum espírito, evocar. Então ele foi evocado na Sociedade Espírita Parisiense de Kardec, e aí contou esse caso, São Luís também contou esse caso, Santo Agostinho também contou esse caso, explicaram para nós o que aconteceu efetivamente. Era a segunda encarnação que ele estava na Terra, em 1600 era a segunda encarnação que ele estava na Terra, ele tinha conseguido evoluir suficientemente no planeta primitivo, mas ainda não se enquadrava necessariamente num planeta de provas e expiações, mas de um planeta primitivo, passando por uma tribo antropomórfica, canibais, vai, mais fácil, antropófaga é a palavra. Na segunda encarnação ele matou só 2. Nossa, Fábio, você fala só para 2? Estou falando evolucionalmente, né? De um mundo primitivo, primeira encarnação na Terra, e a segunda com apenas 2 homicídios, aprendendo muito rapidamente. Então você vê que é um espírito que descobriu que está errado e para de fazer. Essa é a evolução. A evolução se dá assim. A gente comete o erro sem saber que está sendo cometido aquele erro, descobriu que é errado, para de fazer. Então a gente nunca retrograda, a gente nunca retrocede, a gente nunca volta para trás, né? Volta para trás é meio que um pleonasmo, mas só para a gente poder trazer efetivamente aquilo que está acontecendo. Eu não retrogrado, não vai acontecer, certo? Por isso que a metempsicose é a doutrina hinduísta que atribui como castigo, né, divino você vir numa outra encarnação como animal. Ah, se você for muito ruim, na outra encarnação você nasce um tigre, você nasce um... Não, tigre é quando é gente boa. Você vai nascer uma barata, por exemplo. Não tem como. O princípio inteligente que anima os animais são incompatíveis com o espírito que anima o corpo humano. Então, bicho, animal não tem perispírito, não tem corpo astral, não tem duplo etéreo, então não tem como haver essa ligação de um espírito com o corpo, molécula do perispírito a um átomo do corpo, como a gente já ensinou aqui, é impossível essa ligação. Então a metempsicose não existe, né? Isso já foi comprovado cientificamente, não tem como acontecer metempsicose, então não há retrogradação ou retrocesso ou voltar para trás.
Questão número 179. Todos os seres que habitam cada um dos mundos chegaram ao mesmo grau de perfeição? Resposta: não. É como na Terra. Há os mais adiantados e os menos adiantados. Nós estamos no planeta de prova e expiações, certo? Tá. Que é o segundo na escala. O primeiro é primitivo. Via de regra. Ah, o Fábio falou que toda vez é assim. Não, eu disse via de regra. Normalmente. Então, via de regra, no planeta primitivo, basicamente todos nós evoluímos da mesma forma, porque como não há responsabilização direta pelos equívocos que comete, é um planeta, é uma época para o espírito de recém-encarnado, começou as suas primeiras encarnações no mundo primitivo, ali está sendo escrita na nossa consciência a lei divina, ou estão sendo escritas na nossa consciência as leis divinas. Como? Cada erro, cada equívoco que se comete, cada ato que se comete, a gente aprende, ó, não pode, não é assim, deve-se agir de outra forma. Então, basicamente, no mundo primitivo, nós saímos todos, basicamente ali, via de regra, no mesmo padrão ali de elevação espiritual. Quando chegamos no mundo de provas e expiações, aí nós começamos a ser responsáveis e termos responsabilidade acerca daquele ato que cometemos. Quando a gente comete o equívoco involuntário, que eu não sabia que era erro, e aprendo que aquilo não pode, e paro de fazer, então eu tenho um mérito de ter aprendido uma vez e com o erro e continuado a fazer o certo. Beleza, eu evoluí. O problema é a recalcitrância, é eu continuar fazendo aquilo. Eu cometo um erro e aí eu acho que eu estou certo, eu encontro outras pessoas que fariam o mesmo, então eu começo a achar que aquilo, mas também qualquer um no meu lugar faria isso. Tem mais pessoas que pensam como eu, e a internet com as redes sociais trouxeram isso muito de perto, essa bolha que vai aumentando quando eu encontro pessoas que pensam iguais a mim, e aí começa a complicar porque eu normatizo, eu normalizo, eu acho que aquilo é natural, e eu recalcitro no mal, eu continuo equivocado. Esse é o grande problema. No planeta de provas e expiações, portanto, começa a haver um distanciamento. Nós estamos em 2023 gravando esse vídeo. Nós temos hoje pessoas que estão encarnando pelas primeiras vezes em mundos de provas e expiações, portanto, com sua evolução muito inferior, e temos pessoas que estão encarnando pela última vez em planetas de provas e expiações, e pessoas que são missionárias, já estão encarnando na Terra, os espíritos vindos de Alcione, que são espíritos de regeneração já, que estão encarnando na Terra para modificar o padrão corporal, para modificar o padrão moral da Terra. Então nós temos toda essa escala, desde aqueles que estão encarnando pela primeira vez aqui, até aqueles que já estão sem necessidade mais de encarnar em mundos de provas e expiações. Seu Caibar Schutel é um deles, seu Bezerra de Menezes é outro, enfim, Emmanuel já é missionário, Chico Xavier era missionário, quer dizer, não havia necessariamente necessidade de encarnar em planeta de provas e expiações, certo? 180. Passando da Terra para um outro mundo, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Isso aqui é extremamente importante. Corrobora tudo aquilo, confirma tudo aquilo que a gente falou agora há pouco acerca da ajuda involuntária ou não que nós damos aos espíritos do mundo de provas e expiações que está começando quando a gente emigra de um mundo de provas e expiações que está terminando o seu estágio. E a resposta é, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e das condições do corpo que tomará. Aqui nós temos que fazer uma ressalvazinha também importante, que é o seguinte. Vamos imaginar que numa encarnação anterior, ou em algumas encarnações anteriores, eu era um exímio pianista. Eu sou apaixonado por piano, então eu não toco nada hoje, então muito provavelmente fui um pianista e com a alta capacidade de transformar sons em movimento, né? Então tocava piano e tudo mais. Nessa encarnação, se eu viesse com essa condição de pianista, eu não conseguiria cumprir, por exemplo. O Fábio disse que isso é verdade, não estou dando um exemplo. Que poderia acontecer de eu não conseguir cumprir o meu planejamento encarnatório, porque eu ficaria refém, porque é mais prático, daquilo que eu já sei.
e poderia desenvolver algo nesse sentido, ser um grande pianista e desviar do caminho necessário à minha evolução, que seria outro, e não nessa linha de sucesso, de fama, de conhecimento. Eu perdi aquilo que eu gosto de piano e a capacidade de tocar, de transformar som em movimento e de trazer aquelas melodias maravilhosas que se faz ao piano? Não, não perdi. Só que o meu corpo não tem a habilidade de transformar sons e movimentos nessa encarnação. Portanto, eu não manifesto essa capacidade, esse dom, essa potencialidade. Numa próxima encarnação, se me for necessário, aí sim eu venho com a disposição orgânica para que eu, espírito, manifeste aquilo que eu tenho de melhor. E assim somos todos nós com relação àquilo que nós já adquirimos. Como há necessidade de evoluirmos em tudo, então, via de regra, é sempre assim? Não, via de regra, a gente mantém guardadinho ali aquilo que a gente já desenvolveu, aquela habilidade que a gente já desenvolveu para desenvolver outras, certo? Bom, amanhã a gente vai falar dos seres que habitam os diferentes mundos, se eles têm corpos semelhantes aos nossos, mas por hoje é só. Eu sou Fábio Pereira, um beijo para você que fica e até amanhã. Tchau.